Olinto, hoje, sexta-feira, você aí em Curitiba, eu aqui em Telêmaco Borba. Fico muito feliz de ter você aqui em casa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as tuas áreas de atuação, sobre um pouco desse campo vasto do que você atua. Bom, eu sou, primeiramente, ator no palco da vida. Mas eu sou ator de teatro, sim. Eu sou diretor de teatro. Sou professor de teatro. Eu sou viciado em teatro, foi isso que eu falei. Eu sou de letras, português. Eu sou da última turma da Academia Brasileira de Letras, quando ela ainda fazia cursos na extensão universitária. Depois disso tudo, eu gostei de uma ciência nova, sabe? De onde eu vim, eu já sei. Para onde eu vou, não faço a menor ideia. Mas quem eu sou está me incomodando no momento. E aí você me pede para eu dizer quem eu sou? Eu sou apenas uma pessoa. Qual a sua sensação pelo cenário atual em relação ao tema? Olha, a relação que a humanidade tem com os próprios elementos integrantes da humanidade está cada dia mais controverso no sentido da união. União propriamente não existe. As pessoas estão divergindo de opinião por qualquer coisa, tomando por base que duas pessoas exatamente iguais, num dia de futebol, vestem duas camisas diferentes e já se acham inimigos, quando duas pessoas exatamente iguais pensam diferente, a coisa já fica muito mais complicada. Então, o que o cenário está mostrando é que a humanidade, em termos de sociedade, está deixando muito a desejar. Olinto, e qual é o melhor posicionamento social que você acredita se adequar melhor nessa situação? Eu acho que a coisa tem que começar lá de baixo. Não é uma questão nem social. Ela é uma questão educacional. Porque a sociedade só se faz com pessoas educadas. Uma sociedade agressiva, ela será uma sociedade virulenta, violenta, porque falta o princípio, falta a base, falta a célula máter realmente, que está sendo hoje tão difundida como família de um Estado que deveria ser laico e que, no entanto, está sendo evangelizado jurídica e politicamente. Então, quando a célula máter, chamada família, começa a ser discriminada, porque em algum livrinho lá religioso está escrito que família é pai, mãe e filho, esse princípio começa a agredir a sociedade, porque a humanidade em si, ela é social. O ser humano é gregário por excelência. Ninguém vive sozinho. Quem vive sozinho tem problemas psiquiátricos, é depressivo, está precisando tomar uma coisinha para olhar à volta e descobrir que ele está isolado, sabe? O isolamento pode ser uma vantagem quando você quer um recolhimento a você. Agora, quando o recolhimento não é benéfico, ele vira uma fuga, isso aí deixou de ser algo sustentável, deixa de ser algo saudável. Então, quando você me pergunta qual é a melhor condução para que se tenha uma sociedade um pouco mais, entre aspas, social, eu acho que a coisa tem que começar desde pequenininho. O que você entende sobre o que seria uma pessoa transgênera, não transexual, transgênera? Algumas pessoas mudam os nomes das coisas, né? Antigamente, pessoa transgênera, hermafrodita, era uma pessoa que nascia com os dois sexos. Mas com o passar do tempo, o que a humanidade não quer entender é que o hermafroditismo, que é identificado fisicamente, porque às vezes a pessoa tem dois órgãos genitais, ou às vezes não tem dois órgãos genitais, mas tem duas complexidades orgânicas abdominais, pode ter um pênis do lado de fora e ter útero e ovários por dentro. Isso dá uma conotação médica e científica de hermafroditismo. Agora, a transgenia é quando a pessoa nasce com um corpo, vamos chamar assim, definido de um dos sexos,
e a cabeça definida no outro sexo. Aí a gênese dessa pessoa nasceu mutante, nasceu diferente, nasceu com uma atividade diferenciada daquilo que deveria ser para os normais, o comum. Para os comuns, que deveria ser normal. O que não quer dizer que essa pessoa não seja normal e nem seja comum. Eu tenho uma amiga querida aqui em Curitiba, que no meu Face você pode ver, eu estou dando um beijo na boca dessa moça, que no entanto ela nasceu homem. Eu acho que nessa atitude eu mostrei o quanto eu tenho claro na minha cabeça quem é, por exemplo, a Maite Schneider, que eu tenho certeza que eu posso citá-la. Ela vai se sentir até honrada e respeitada de eu estar citando dessa maneira, porque só ela sabe o que passou para hoje ser Maite Schneider. Nasceu menino, mas era uma menina. Então hoje, aquilo que era para ela uma transgenia, hoje já é mais uma transexualidade. Ela já fez a cirurgia, ela já mudou, ela é inteira. E eu ainda brinquei com ela no dia que ela terminou o espetáculo, ela é atriz. Quando ela terminou o espetáculo, eu fui lá, fui dar o beijo, ela me deu o beijo de olho fechado. Eu dei o beijo de olho aberto. E aí quando terminou, eu disse para ela, você me beijou de olho fechado. Ela disse, não é normal? Eu disse, não. O normal seria todo mundo beijar de olho aberto para ver quem está beijando. Define bem o que é a transgenia, o que é a sexualidade diferenciada, quando alguém, como eu, não olha isso com discriminação. Eu acho que por aí dá uma ideia do que seja. Porque o que nós não podemos diferenciar é o ser e o humano. O corpo é um envelope, o ser é o conteúdo. Qualquer coisa que se queira colocar ali como nomenclatura, minha filha, me parece a carta selada do correio, que vai para um tal lugar, tem um selo, vai para outro lugar, tem outro selo, vai para outro lugar, tem outro selo, mas é um envelope com conteúdo, sempre. Na minha opinião, certo. É isso. Ótimo, excelente, Olinto, muito bom. Seguindo esse mesmo raciocínio em relação à pessoa transgênera, como você diz assim para mim, qual a diferença, na sua opinião, entre o transgênero, o homossexual e o transexual? O transgênero e o transexual, eu já expliquei agora com um caso específico, que eu até gostaria que você entrevistasse a Maite, viu? É uma justificativa de uma amizade e de uma profunda admiração que eu tenho por ela, por aquilo tudo que ela passou. Ela já teve no Jô, tem uma entrevista dela no Jô Soares, muito aberta. Você pode depois dar uma pesquisada e quando você quiser entrevistá-la, me avisa que eu faço o link para vocês duas. Pode fazer. Eu digo para ela quem você é, garanto que ela não vai se incomodar de dar entrevista. É uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço muito, Olinto. Se você tiver vontade, sentir vontade de fazer esse link, eu estou à disposição para entrevistá-la. Sem a menor dúvida. Então, leve em consideração agora a não definição do que você me pede. Transexualidade, transgenia. Eu já disse ali no caso qual é a minha versão, a minha visão de como a pessoa nasce e como a pessoa se transforma. Agora, a homossexualidade é uma coisa muito mais fácil, inclusive, de ser entendida e respeitada. É uma questão cultural. Os árabes que tanto falam de violência entre iguais, curiosamente, os países que têm a paz como... Olinto, picotou o áudio. Eu não ouço você. Qual a tua opinião sobre o tratamento hormonal para transgêneros ser coberto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS? Os transgêneros, eu acho que não é nem uma questão de opinião. Eu acho que é uma questão de direito, sabe? O SUS tem que fazer o atendimento necessário para todo e qualquer tipo de pessoa, que aí volta a minha defesa.
são pessoas, não importa como vivam, ou qual tipo de opção sexual tenham, ou qual tipo de geração tiveram. Se a gestação foi igual a todo mundo, do lado de fora não tem diferença, gente. Entendi. Sabe? Então, é transgênero, é homossexual, é travesti, é transexual, não importa. Chegou lá, merece o devido tratamento, que é ponto pacífico, direito inalienável do ser vivente. Olinto, e nessa abordagem, em relação às leis, né, que é tão parco hoje ainda em relação a essa situação, esse tema que a gente está abordando hoje, tem mais jurisprudências, tem mais algumas doutrinas, alguns autores estão falando sobre isso. No entanto, é muito parco sobre leis. Então, sobre esse tema, o que você acha que urge mais ter à luz do direito? A adoção, a inclusão e casamento, ou outras leis que você acredita que sejam mais urgentes, mais necessárias a serem criadas? E qual ponto você acredita que deve ser mais abordado e ter mais atenção, com mais antecedência também pela luz do direito? Bom, aí uma outra visão. Nós temos que abordar a temática como você disse, à luz do direito. Eu não sou advogado, mas eu sou uma pessoa apaixonada por direitos, né? Não é o direito, mas todo e qualquer direito. Então, na minha visão clara, acadêmica, o direito tem todas as condições de formar um bom colegiado e calcar com cânones inalienáveis todo e qualquer ponto a ser ponderado do direito de qualquer pessoa. E volto a dizer, se já existem os cânones normais do direito civil que dá a cobertura a qualquer pessoa que trata mal um cachorrinho, que trata mal um passarinho, que bate no galo que canta cedo demais, que faz o cavalo que puxa a carroça cheia de entulho para que aquele senhor leve o sustento para a casa dele, que ele já tem uma idade que ele não consegue puxar a carroça sozinho. Se tem o direito que dá todas essas coberturas até aos animais, e eu não estou questionando se é ou não um direito do animal, eu acho que todo animal deve ser bem tratado, como aqui em casa. Vocês estão ouvindo passarinho cantando? São 8h30 da noite. Por quê? Porque eu estou com uma luz acesa, porque eu estou com a obra lá atrás, como eu falei ainda agora, e o passarinho está aqui na sala, porque não tem outro lugar para ficar. Então, meu passarinho é bem tratado? Claro. Tem gato aqui? Tem gato. Tem cachorro? Tem. É bem tratado? Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, se até os animais irracionais têm os direitos, qual é o animal racional que não tem direito a ter direito? Certo, mas dentro desses institutos, dentro do que é abordado pela nossa Constituição, qual lei ou qual visão, qual ponto você acha que seria mais interessante a ser tratado dentro desse tema? Adoção, casamento, ou um outro instituto, ou um outro ponto que você acredita que seja mais urgente ser tratado pelas leis brasileiras? Olha, adoção, seja ela por casais hétero ou homoafetivos, a adoção, antes de mais nada, é um direito, acho até que divino. Porque se o próprio Jesus deixou bem claro, vinde a minhas criancinhas, por que não qualquer pessoa dizer, vinde a minha criancinha? Uma outra defesa que eu acho muito válida dos homoafetivos é um casal homoafetivo que adota uma criança é porque aquela criança foi abandonada por um casal hétero que a fez. Porque se o casal hétero não tivesse abandonado a criança, o casal homoafetivo não teria o que adotar. E casal homoafetivo não faz filho para largar no mundo. Vamos tentar entender isso dessa maneira. Entendo. Então, qual é a lei que deveria haver
quase que como na minha opinião, artigo 1º da Constituição Brasileira. Fica instituído a partir de agora o respeito, e que se cumpra essa lei. Então, pegando o gancho em relação ao respeito, nós vamos tratando do oposto em relação a isso. O que você me fala, você estava me falando que aí em Curitiba está bem complicada essa situação, está bem difícil de lidar com esse tema. O que você me diz sobre o preconceito e a discriminação quanto a esse tema? Eu estava falando da criança, eu disse o seguinte: o preconceito e a discriminação só existe na cabeça do adulto porque a criança pequenininha vivencia isso. O exemplo de um adulto achar que o outro adulto é diferente dele e, partindo desse diferente, ele achar que não merece respeito, na minha opinião, isso não é um problema de preconceito, é um problema de falta de educação. Exato. Porque o preconceito é um conceito formado antes. Então vamos entender que aquele adulto que tem um preconceito, ele teve o conceito que foi formado lá atrás, quando ele ainda era uma criança. Exato. Por isso, preconceito. A formação de informação. Se ao invés dele achar que aquilo que disseram é lei, aquilo que disseram é para ser mantido, aquilo que disseram é o definitivo, e que essa informação dissesse para ele: nem tudo que lhe disseram é o certo, nem tudo que lhe mandaram fazer é o correto, nem tudo que lhe disseram que é, então nós teríamos sim, como eu disse na sexta-feira na minha palestra, a diferença entre a realidade e a irrealidade. Porque discriminar uma pessoa porque ela usa uma camisa diferente da minha, como o caso da torcida de futebol que eu dei no início do nosso bate-papo, da nossa conversa, é um desrespeito total. Porque a pessoa é igualzinha a mim. Se ela usa uma camisa de uma cor diferente da minha, é porque ela pode gostar mais do roxo e eu gostar mais do amarelo. Eu estou dando esses dois exemplos porque eu saiba, não tem time de futebol com essas duas cores. Tá? Então, qual é a ideia básica disso aí? Não é uma questão de ver como é que o adulto está agindo, como é que o adulto está trabalhando com essa atitude dele perante o inusitado. E sim entender que a criança desse adulto é uma criança infeliz por não ter tido, quando deveria, lá na formação piagetiana, deixada ela em liberdade de ação, para quando encontrasse Vygotsky na sociabilidade, ela pudesse, sendo menino, brincar de bonequinha, sendo menino, brincar de carrinho, trocarem, sabe? O menininho brincar com a bonequinha e a menininha brincar com o carrinho. Nada disso estaria acontecendo mais tarde, porque essa criança cresceria na liberdade. Quando chegasse em Wallon, por exemplo, saberia qual é a realidade própria, quem é como gente, estaria em Kant, trabalhando a realidade com muito mais propriedade, estaria em Roger, analisando a própria essência que tem dentro de uma pluralidade magnífica, numa presença divina em cada uma dessas pessoas, e nada disso estaria acontecendo. Creio que o grande problema ainda é lá na base de tudo, a educação, sabe? Mas essa educação não pode mais hoje ser pensada só na educação da criança. Eu estou começando um trabalho de andragogia. Eu estou começando um trabalho para pegar o adulto e ensinar ele, para quando ele for pai e mãe, ele pelo menos ensinar as crianças aquilo que ele pensou que sabia, que descobriu que estava errado, e passar a ensinar o certo. Olinto, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem pessoal tua para as pessoas que forem acessar o blog, poderem ter uma ideia, um pensamento diferente sobre esse assunto, uma visão diferente sobre esse assunto. Eu gosto muito de uma frase de um querido amigo chamado José Jacir Leal Júnior, médico obstetra. Conheço, queridíssimo mesmo. Há mais de 30 anos, pois é.
que a gente tem uma parceria muito bonita já há muito tempo. E ele tem uma frase que ele usa com muita frequência nas palestras dele, dizendo que todas as vezes que ele faz um parto, ele nunca viu nascer um bandido. Eu vou mais longe. Eu uso essa frase dele e digo mais. Cada criança que vem ao mundo é um fractal de Deus. Perfeito. Portanto, não adianta você querer dizer que é diferente, porque ele é exatamente a mesma coisa que você é na condição de indivíduo cósmico. Se você olhar alguém e não gostar do que viu, deve se examinar. Se não gostar do que está vendo à frente, deve se olhar no espelho. Se não gostar do que viu no espelho, procure ajuda. Fractal divino. Tá ótimo, lindo. Fechou. Amo você. Ficou maravilhoso. Amamos